Onde tá o Kyrie Irving? Com os problemas de ego, o Kyrie Irving deveria ser trocado? E se ele for trocado, para qual time ele deveria ir? Fala galera, aqui é o Moa e todo mundo sabe que o Kyrie Irving tá sumido. Já faz 2 semanas que ele não joga pelo time do Nets, desde o dia 5 de janeiro, e ele tá alegando motivos pessoais, ninguém sabe direito onde ele tava. Na verdade, até ontem ele deu uma declaração falando que se desculpou aí com os jogadores, com os colegas dele de time, com a equipe, que ele tava precisando desse tempo para ele, e questões pessoais mesmo. Antes da gente comentar dessas possíveis trocas do Nets, queria falar que a análise aqui vai ser principalmente em torno do ego do Kyrie Irving no basquete em si. Porque dentro da quadra a gente sabe que era um jogador sensacional, um jogador fundamental. Qualquer equipe ia querer ter o Kyrie Irving. E também extra quadra, não falando do ego, a gente sabe que o Kyrie Irving é muito ligado aí, principalmente ao movimento, ao que aconteceu ano passado do Black Lives Matter, as questões raciais, as questões sociais nos Estados Unidos. Alguns exemplos, o Kyrie Irving, até saiu uma notícia essa semana que naquele caso do George Floyd do ano passado, o Kyrie Irving comprou uma casa para a família do George Floyd. Ele também ajudou algumas jogadoras da WNBA que não quiseram participar da temporada de 2020 na bolha, por toda essa questão do coronavírus que a gente está passando, que é muito arriscado. Tem muitos jogadores e jogadoras que têm familiares do grupo de risco, ou até são do próprio grupo de risco. E também nessa questão do Covid, o Kyrie Irving fez doações de máscaras, de uma parceria junto com a Nike ali, um valor bem alto, que resultou em muitas máscaras para muitas pessoas que às vezes não poderiam comprar ou não teriam acesso a essas máscaras nos Estados Unidos. Então, essas questões sociais e dentro de quadra, o Kyrie Irving é sensacional. O que a gente vai falar aqui são questões principalmente de ego, que fez ele tomar alterações na carreira, e também algumas coisas que acabam afetando ele, por questões até pessoais que a gente comentou, que acabam, de um lado é ótimo, mas de um lado acaba intervindo muito ele um pouco dentro da quadra. Então é isso que a gente vai comentar hoje. Até já entrando nessa questão de ego, a gente sabe o tanto que é grande o ego olhando para o basquete do Kyrie Irving. Por exemplo, entre a temporada 17 e 18, o Irving saiu do Cleveland. Tava lá aquele time com o LeBron, com o Kevin Love, com o Tristan Thompson. Ele saiu alegando que ele queria ser protagonista de uma equipe, ele queria ser a estrela da cidade e da equipe. E ele acabou indo para o Boston. E aí a gente sabe que não deu muito certo, não deu tão certo, porque aquele time do Boston, o time do Boston que chegou na final da conferência no ano de 2020 contra o Miami, é praticamente o mesmo time, principalmente o titular, que jogava com o Irving. E para ver como essa questão de ego e tudo acabou não dando certo. E aí ele foi pro Nets, e aí é engraçado, ele saiu do Cavs porque não queria dividir esse protagonismo com o LeBron. Aí ele foi pro Boston, foi pro Brooklyn Nets, e agora tem o Kevin Durant. Então ele trocou grandes estrelas para dividir o LeBron por outra grande estrela. Ainda teve a outra declaração do Irving, que ele falou que agora no Nets, com o Kevin Durant, ele finalmente estaria jogando do lado de um jogador que consegue matar uma bola ali no final do jogo. É lógico, foi meio que uma cutucada pro LeBron. Então o Irving é bem polêmico. Por esses motivos, a gente vai falar hoje algumas possíveis trocas. Vamos supor que o Brooklyn Nets queira trocar o Kyrie Irving justamente por essas questões de ego, para encaixar ali na equipe e tudo mais, mas principalmente por causa dessas questões. Então eu vou dar 2 cenários. Um seria o Kyrie Irving ir para uma equipe realmente para ele compor o time e visar um título, é lógico. E o outro cenário seria somente para alimentar o ego dele. Então vou dar alguns exemplos de trocas em cada um desses cenários. O primeiro cenário é ele encaixar na equipe para ser campeão. E encaixando numa equipe para ser campeão, o primeiro cenário de troca é ele ficar no Nets mesmo. Porque imagina só, se ele tirar de lado essa questão do ego dele, ele de armador, o James Harden de a posição 2 de shooting guard e o Kevin Durant, imagina esse Big Three. Tudo bem que eu já comentei aqui, tem o John Harris, que é um ótimo chutador de 3, tem o DeAndre Jordan, que não tá muito longe do seu auge, na verdade. Nos últimos jogos agora, o Irving não tá jogando, mas
que o James Harden já está destruindo e o Kevin Durant também. O DeAndre Jordan já está sendo jantado pela defesa das outras equipes e ele está longe do seu auge. Mesmo assim, a gente iria ter, se o Irving tirar de lado essa questão do ego, a gente ia ter um Big Three sensacional. Então, visando uma equipe para chegar bem longe nos playoffs, o Irving ficaria, tirando o ego dele de lado, ficaria no Nets, seria o primeiro cenário. A segunda troca que eu pensei foi o Irving indo para o Philadelphia 76ers. O Philadelphia que está em terceiro na Conferência Leste, o Nets está na quinta posição, a gente ainda está no comecinho da temporada, 15 jogos cada equipe jogou, 16 mais ou menos, mas imagina só, nessa troca provavelmente seria o Irving e o Cabral indo para o Philadelphia 76ers, poderia ter outros assets, jogadores, picks ali, mas eu não vou entrar muito no detalhe. E vindo do 76ers, o Ben Simmons. O Ben Simmons, que é um jogador jovem, iria contribuir pro time do Nets. Aí, é lógico, tirando essa questão do ego, do Kyrie Irving e tudo mais. E na troca do Irving indo pro 76ers, imagina só, olhando essa questão só de título, de compor a equipe, imagina o Irving jogando com o Seth Curry, com o Embiid e com o Tobias Harris. Ainda tem o Danny Green, que é muito oscilante ainda, a gente sabe. Tem jogo que ele não acerta nenhuma cesta, tem jogo que ele acerta 40 e tantos por cento, 50 de 3 aí, teve um jogo que ele mandou muito bem. Então ele é muito inconstante, mas para compor a equipe, Embiid, Tobias Harris, Seth Curry e Kyrie Irving, cara, esse 76ers, do jeito que tá com o Ben Simmons, eu já tô esperando, apostando aí que eles cheguem muito longe nos playoffs. Agora imagina com o Kyrie Irving vindo e o ego dele estando tranquilo, mesmo ele dividindo aí esse protagonismo com o Embiid. Então, esse time, olhando o 76ers, ia ficar muito bom. E pro futuro do Nets também ia ser muito bom, né? Porque lembra que o Nets mandou todas as picks dele, pique até 2026, pick swap até 2027, então o Nets comprometeu muito o futuro. Com a vida do Ben Simmons, que é um jogador jovem, vai também visar um pouco o futuro da equipe, que estava muito comprometido com essa troca do Harden. E antes da gente continuar falando dessas possíveis trocas do Irving, clica no botão aqui, siga, se inscreva no Rebodunk para ajudar a gente a disseminar cada vez mais aí o basquete Brasilzão afora. Agora a gente vai comentar de algumas trocas somente para alimentar o ego do Kyrie Irving. A primeira troca seria com o Orlando Magic. Já é uma surpresa, né? O Orlando está em nono colocado na Conferência Leste, o Nets está em quinto, como a gente comentou. Então o que seria envolvido nessa troca? Também não vou falar todas as coisas, mas basicamente a ida pro Nets do Aaron Gordon e do Aminu, mais ou menos ali, e a ida pro Orlando Magic do Kyrie Irving. E o que seria envolvido nessa troca? Ainda mais o Orlando Magic, que o Markelle Fultz, que é o armador da equipe, acabou de machucar. Então, entre Fournier, Vucevic e o Aaron Gordon, que são as estrelas ali junto com o Markelle Fultz do Orlando Magic, alguém tem que ficar. Não dá para mandar todo mundo também e sacrificar o time do Orlando porque o Markelle Fultz machucou. Então, essa ida do Kyrie Irving pro Orlando Magic, sem dúvida nenhuma, olhando o ego dele, ele vai ser a estrela da equipe, mesmo que ainda tenha o Fournier e o Vucevic, já que o Aaron Gordon sairia. Ele vai ser a estrela da equipe, ele vai ser a estrela da cidade, tem a Disney ali, pode fazer um monte de coisa para enaltecer esse ego aí do Kyrie Irving. Então seria uma ótima troca, olhando, é lógico, eu tô olhando somente o ego do Irving, assim como ele saiu lá do Cavs, lembra? E pro Nets seria uma boa também, porque viria o Aaron Gordon, o Aminu, daria uma composição ali pra equipe, e seria bom sim. A última troca que eu pensei aqui para alimentar o ego do Irving é com o Indiana Pacers. O Pacers está em quarto colocado na leste, o Nets, como a gente comentou, em quinto. E, na verdade, essa é a troca que eu mais gosto. Por quê? Iria pro Nets o Jeremy Lamb e o Miles Turner. E viria pro Pacers o Kyrie Irving. Pode o Cabral também, mas aí esses outros pontos também eu não vou entrar muito. Mas principalmente o Jeremy Lamb e o Miles Turner. Como que ficaria essa troca? Pro Nets seria muito bom, porque viriam 2 jogadores para compor a equipe, um até poderia ir para o banco. Lembra que a gente comentou que o Nets sacrificou vários anos para frente de escolhas no draft? Então iria compor a equipe. E pro time do Pacers entra no mesmo ponto que eu comentei do Orlando. Ali
realmente o Irving ia ser a estrela mais do que no Orlando, porque no Orlando ainda tem o Fournier e o Vucevic. No Pacers ele ia ser a estrela completa da cidade, da franquia, o ego dele ia ser alimentadíssimo. O problema é mudança de cidade e tudo mais, não sei se o Irving ia querer muito, mas às vezes para alimentar o ego dele, ele toparia sim. Então é isso, galera, dê um like aqui se você gostou do vídeo, siga e se inscreva aqui no Rebodank para ajudar a gente a disseminar cada vez mais aí o basquete, nosso Brasilzão aí afora. Comente aqui embaixo o que você acha, você acha que o Irving deve ser trocado mesmo ou não? O Irving deve ficar no Nets com o Harvey e com o KD e já era, eles vão chegar muito longe com esse time aí do Nets do jeito que tá. Então é isso, valeu, falou!